Então vamos agora dar início ao segundo bloco de apresentações intitulado Somos Raros, com os moderadores Dr. Hugo Rocha e doutora Marta Jacinto. Pois bem, deve haver, ainda nos falta receber aqui no painel a doutora Marta Jacinto, mas de forma a não atrasarmos o segundo bloco, vamos então começar com... Marta já cá está. Vamos então começar com este segundo bloco, mas não sem antes cumprimentar obviamente a doutora Marta Jacinto, que me acompanha nesta moderação deste segundo bloco, e obviamente agradecer à comissão organizadora deste magnífico evento pelo convite que me foi feito para co-moderar esta sessão, e que muito me honra. Vamos então dar início a este segundo bloco de apresentações, que está intitulado Somos Raros, e que está dedicado a um grupo de intervenções que tem maioritariamente um cariz mais científico na área das doenças raras. E sem me alongar mais, é para mim um enorme prazer apresentar alguém que já conheço há muitos anos, a doutora Patrícia Maciel. A doutora Patrícia Maciel é professora associada da Escola de Medicina da Universidade de Minho, que desde há vários anos dedica ao estudo das bases moleculares e dos princípios fisiopatológicos e também de desenvolvimento de novas terapias em doenças neurodegenerativas, destacando-se o seu trabalho, nomeadamente na doença de Machado-Joseph, e que nos vai hoje falar sobre o processo de descobrimento e de teste de novas terapias. Patrícia, por favor. Muito boa tarde. Vou passar à apresentação. Boa tarde a todos. Gostava de partilhar convosco, a título de exemplo de uma investigação na área das doenças raras, o nosso trabalho com foco na procura de terapias para a doença de Machado-Joseph. Em geral, a abordagem do meu grupo tem sido uma abordagem do ponto de vista da genética, em que começamos pela identificação de genes causadores. Uma vez identificado o gene, passa a ser possível desde logo oferecer a possibilidade de diagnóstico molecular quer aos doentes, quer às famílias, bem como se fizermos uma caracterização detalhada das mutações e da apresentação clínica, eventualmente contribuir para um melhor prognóstico em contexto clínico. Além disso, uma vez identificado o gene, é possível, usando as ferramentas da engenharia genética, desenvolver modelos das doenças, e estes modelos podem ser baseados em células que são cultivadas em laboratório, ou então em modelos animais, que podem ser modelos mais simples, como a mosquinha da fruta, a drosófila, ou o Nematode C. elegans, ou então modelos um bocadinho mais complexos, como o ratinho e o rato, que já são mamíferos e, portanto, mais próximos do humano. Usamos estes modelos para, mediante vários tipos de experiências, conseguirmos compreender a função dos genes, perceber o mecanismo através os mecanismos através dos quais a mutação provoca a doença, e para começarmos a pensar em estratégias terapêuticas, portanto a identificação de fármacos que consigam contrariar esses mecanismos.
uma vez identificados, eles têm que ser apropriadamente testados, em particular nos modelos animais, e é isto que nós chamamos de estudos pré-clínicos, e depois daí selecionamos as moléculas mais promissoras para passarem para ensaios clínicos e assim encerrarmos este ciclo. A doença de Machado-Joseph é uma doença neurodegenerativa com início na idade adulta e é caracterizada pela perturbação na coordenação de um conjunto de movimentos, portanto vários tipos de movimentos que implicam uma perda de equilíbrio, uma dificuldade na marcha, dificuldade na articulação da fala, dificuldade em engolir os alimentos, dificuldade em movimentar os olhos de forma voluntária ou involuntária. Portanto, um conjunto de movimentos que acaba por ficar afetado e, portanto, perturba fortemente a autonomia e a qualidade de vida dos doentes. Esta doença é causada por uma mutação no gene que codifica a taxina 3 e a mutação faz com que uma região que existe normalmente na proteína e que está aqui representada a rosa, uma região repetitiva por natureza, se torne expandida, portanto fica de um tamanho maior que o habitual, o que torna a proteína instável e com tendência a agregar dentro dos neurónios, que são as imagens que nós vemos aqui de cérebros pós-mortem de doentes. Portanto vemos que dentro dos neurónios temos estes agregados, estas pintinhas castanhas aqui são agregados da taxina 3, que é um marcador no fundo desta doença. O nosso objetivo é compreender o mecanismo da doença e desenvolver estratégias terapêuticas para a contrariar. Isto é feito com dois tipos de abordagens. A primeira são as estratégias terapêuticas baseadas em hipóteses, em que nós, com base naquilo que nós sabemos sobre o mecanismo da doença, pensamos em fármacos que possam contrariar esses mecanismos e não vou aqui detalhar os trabalhos que temos feito nesta área por uma questão de tempo, mas só para vos dar a ideia de que com base nestas abordagens nós fomos já capazes de identificar 3 moléculas com bastante eficácia nos modelos animais, portanto capazes de reduzir os sintomas da doença, atrasar a sua progressão, 2 das quais com um perfil de segurança que permitem que seja utilizado em humanos e portanto são utilizáveis em contexto clínico. Além disso, temos uma abordagem complementar em que assumimos que se calhar não sabemos assim tanto como gostaríamos sobre a doença e que, portanto, vamos pesquisar de uma forma mais livre de hipótese, digamos, vamos sem fazer sem nenhum pressuposto inicial, pesquisar fármacos que estão disponíveis e um número grande de fármacos que está disponível e de uma forma independente daquilo que sabemos sobre a doença. Isto é feito normalmente usando modelos mais simples, portanto quando usamos um ratinho já estamos a simplificar bastante a questão, porque o ratinho tem um modelo, um cérebro, por exemplo, no caso da doença de Machado-Joseph, muito mais simples do que o humano. Drosófila é também um modelo em que há uma maior ainda simplificação e nós, no caso dos rastreios que temos feito, utilizamos um modelo radicalmente mais simples, que é o Nematode C. elegans, que tem cerca de 300 neurónios, no entanto tem um sistema muito bem caracterizado e é fácil de manipular geneticamente, é de pequena dimensão, tem um ciclo de vida curto e portanto tem sido muito vantajoso para nós conseguirmos testar grandes números de compostos. Além disso, é um animal que é transparente, mesmo no seu estado adulto, e nós usamos isso, introduzimos a proteína humana através da engenharia genética normal e mutada, fazemos com que ela seja produzida nos neurónios deste animal, juntamente com um marcador fluorescente, o que permite seguir o que acontece a essa proteína dentro dos neurónios. E o que nós vemos é que, tal como no humano, a proteína, se tiver uma determinada dimensão, vai distribuir-se de forma homogénea nos neurónios, porque está solúvel, mas se com a expansão, portanto com a mutação que causa a doença, ela vai agregar dentro dos neurónios. Portanto, conseguimos reproduzir este aspecto do fenótipo humano. E também outro aspecto muito importante que são os problemas no movimento. Portanto, nós vemos à esquerda o movimento de um animal que expressa a taxina 3 humana normal e à direita o que expressa a taxina 3 mutante. E vemos que este último tem um movimento muito mais lento, muito mais dificuldade em fazer os seus movimentos. Portanto, reproduzimos também este aspecto da doença.
Usamos isto depois para testar então o efeito de fármacos e vou-vos exemplificar um dos testes que nós fazemos. Colocamos um número de animais no centro de uma placa com uma espécie de gelatina e os animais vão partir à exploração para procurar alimento. E, em geral, aleatoriamente vão-se distribuir pela placa, é uma pequena proporção que fica dentro deste círculo. Se nós contarmos ao fim de um minuto, por exemplo, quantos ficaram aqui dentro, vamos ter uma fração pequena porque a maior parte foi explorar. Se os animais tiverem um problema no movimento, vão ter mais dificuldade em sair e, portanto, ao fim do mesmo tempo, nós vamos ver uma fração maior de animais que estão dentro do círculo. Depois, se tivermos um fármaco, isto é o que acontece, por exemplo, quando introduzimos então a proteína mutante com humana mutante. Se nós tratarmos com um conjunto de fármacos, aqueles que forem eficazes vão tornar os animais mais capazes de se mover e, portanto, o que nós vamos ver é que vamos ter menos animais no interior do círculo do que aquilo que teríamos no mutante não tratado. Portanto, há um aumento da capacidade de movimento dos animais. E é isto que este é um dos testes que nós podemos usar de uma forma muito simples para testar fármacos. E fizemos isso para uma biblioteca de 600 fármacos numa primeira etapa, todos já utilizáveis em humanos para várias doenças diferentes, e identificamos a partir destes 48 que tinham o efeito de reduzir, pelo menos em 50%, os problemas motores dos animais. Dentre estes, escolhemos os melhores, os que nos pareciam mais promissores para testar no ratinho, e tivemos apoio de 2 associações de doentes para este projeto, nomeadamente o citalopram, que é um antidepressivo muito usado na clínica e com um perfil de segurança muito elevado, e que nós verificamos de facto que no C. elegans melhorava os problemas de movimento, mas melhorava também a agregação da ataxina 13 e, portanto, um aspecto mais central também da doença. E que nós vemos aqui essa redução da agregação e a quantificação respectiva. Quando passamos isto para o ratinho, em doses que seriam correspondentes às que se usam nos humanos, por exemplo, para tratar a depressão, portanto doses razoáveis, digamos, nós podemos ver o exemplo de um teste aqui, que é o teste da caminhada neste corredor em que tem um papel de filtro e pintamos as patinhas do ratinho para sermos capazes de registar as pegadas como medida da qualidade da marcha, e vemos que o ratinho normal deixa um padrão característico, está aqui à esquerda. O ratinho da DMJ tem uma marcha muito mais desorganizada, portanto arrasta as patinhas, é possível ver, e não as coloca de uma forma tão coordenada como o habitual. Com o mesmo animal, portanto, transgénico, mas agora tratado com citalopram, vê-se que se consegue evitar estes problemas, não totalmente, vemos aqui algum arrastar ainda das patas traseiras, mas muito melhor qualidade da marcha. Quando fazemos outro teste, que é um teste de equilíbrio, em que fazemos o animal atravessar barras de larguras e formas diferentes e contamos o tempo que ele demora, isto é um animal transgénico que tem alguma dificuldade, faz ali alguns passos fora do sítio e, portanto, demora algum tempo a conseguir atravessar a barra. Se nós compararmos agora com o mesmo animal transgénico, mas tratado com citalopram, vemos que há um efeito muito marcado, muito benéfico. Isto depois pode ser quantificado e nós vemos aqui tracejado o tempo que demora um animal normal, um ratinho normal, para atravessar é mais ou menos constante, e depois o ratinho da doença de Machado-Joseph vai aumentando com a idade, vai ficando cada vez pior, porque é uma doença progressiva, demora cada vez mais tempo. O ratinho Machado-Joseph, mas tratado com citalopram, vai demorar muito menos tempo, que é a linha representada azul. Outro teste que nós utilizamos é a travessia desta piscina, portanto o teste de natação, em que o ratinho vai muito rapidamente, o ratinho normal sai da água e sobe para aquela plataforma, isto não está acelerado. O ratinho transgénico vai demorar um bocadinho mais de tempo e ter uma qualidade de movimento muito diferente, consegue-se ver claramente, e o ratinho, mais uma vez para perceberem a questão do movimento, e o ratinho DMJ tratado com citalopram recupera uma mobilidade muito semelhante à do
normal, portanto não transgénico. Isto é representado aqui neste gráfico, em que se vê mais uma vez a subida do tempo necessário para atravessar a piscina com a idade, na linha preta que é dos animais transgénicos, e a linha azul do animal tratado está muito mais próxima dos animais controle. Outro aspecto muito importante é que, tal como em C. elegans, o tratamento com citalopram reduziu a formação de agregados dentro do cérebro dos ratinhos e reduziu a morte dos neurónios, quer em regiões do cérebro, quer em regiões da espinhal medula. Portanto, sugere-nos que este resultado foi, entretanto, validado num outro modelo animal por um outro grupo e coloca o citalopram como um candidato excelente para ser testado em humanos, uma vez resolvidas algumas questões que temos aqui, uma das quais é o financiamento. Em resumo, nós usamos esta abordagem para chegar a possíveis estratégias terapêuticas para as doenças raras e para a doença de Machado-Joseph em particular. Temos usado a pesquisa de novos fármacos, tal como eu vos mostrei, o reposicionamento, que são a utilização de fármacos que já estão disponíveis no mercado e que já sabemos que são seguros, e também a procura de novas moléculas dentro dos produtos naturais. E fazemos isto em colaboração com outros grupos noutras universidades e com empresas farmacêuticas. Queria só terminar por agradecer a todos os colegas envolvidos neste trabalho, que foram vários e ao longo de muitos anos, e também agradecer às agências financiadoras e aos nossos colaboradores um pouco por todo o mundo. Muito obrigada. Marta está sem som. Tanto desperdício. Estava a agradecer as palavras da doutora Patrícia Maciel, a sua apresentação, e também a agradecer ao Dr. Hugo Rocha pela introdução que me fez no início. Como eu estou aqui um bocadinho na regi, estava a colocar as pessoas no palco, mas não me conseguia pôr a mim própria. Pronto, essa questão está resolvida. Então, passo já a apresentar a doutora Olga Amaral e o Dr. Diogo Ribeiro, que nos vêm falar sobre a doença de Tay-Sachs variante B1, da identificação da doença à investigação e ao doente. A doutora Olga Amaral exerce atividade na Unidade de Investigação do Departamento de Genética Humana do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, no Porto. A sua atividade tem incidido na área do estudo molecular das doenças lisossomais de sobrecarga. Recentemente dedicou-se à criação de modelos celulares para o estudo destas patologias e possível desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas. Também o Dr. Diogo Ribeiro está no INSA Porto, no mesmo departamento, e tem executado o seu trabalho principalmente na área da biologia molecular de doenças de sobrecarga lisossomal. Recentemente iniciou o seu doutoramento no ICBAS, formando-se no desenvolvimento de modelos celulares para a doença Tay-Sachs. Boa tarde. Obrigada a todos. É com muito gosto que estou aqui. A minha apresentação será bastante informal. Agradeço à Patrícia a excelente apresentação que fez, porque de facto assim eu não terei que apresentar. Espero que estejam a ouvir. Olá, vou-vos contar parte da minha história. O meu nome é Olga Amaral, a minha instituição é o INSA e a minha paixão pela genética começou por volta do 9º ano e mais tarde a minha paixão pelas doenças raras, em particular pelas doenças raras de sobrecarga lisossomal, começou com a minha primeira bolsa de investigação, que era inserida num projeto sobre doença de Tay-Sachs. Nesse projeto estavam envolvidos imensos cientistas de vários países,
porque em Portugal a doença de Tay-Sachs aparecia numa forma bastante rara e era difícil de chegar a um diagnóstico. Não dá para ela ficar grande. O meu objetivo para esta doença foi principalmente investigar a parte genética molecular. Com isto eu quero dizer que investiguei a parte das mutações relacionadas com esta deficiência, que o centro de reciclagem não funcione devidamente e haja uma acumulação de GM2 no cérebro que depois resulta em neurodegeneração. Uma coisa interessante que encontramos é que em cada 300 indivíduos da população em geral tem uma cópia desta alteração. Este trabalho mostrou que o perfil das mutações causais de doença de Tay-Sachs em Portugal era bastante diferente do resto do mundo, mas havia algumas parecenças com o que se passava em Espanha. Como podemos ver aqui, neste mapa de Portugal, vemos que há pequenos núcleos com doentes e que há uma grande concentração de doentes mais no norte de Portugal. Ora, uma vez que as doenças não conhecem fronteiras, é natural que haja também doentes a norte de Portugal, portanto na região da Galiza, e de facto isso veio a verificar-se. O estudo da doença de Tay-Sachs, e em particular da variante B1, tem sido um longo percurso. E é um percurso que não pode acabar aqui. Apesar do meu tempo já ter passado, não pode acabar aqui. E eu só vos quero dizer que o meu trabalho atualmente envolve o desenvolvimento de modelos celulares e a utilização de ferramentas moleculares para correção das alterações genéticas. E envolve também fazer projetos e fazer com que a investigação de doenças como Tay-Sachs continue. E continue até que haja um tratamento eficaz. No próximo testemunho, vocês terão o testemunho de um aluno de doutoramento e, no fim, terão um testemunho de uma doce família. Muito obrigada. Só um breve apontamento antes de passarmos ao próximo testemunho. Muitos parabéns, Guilherme. Gostei muito do teu vídeo. Fiquei a saber que fazias anos hoje. Portanto, muitos parabéns. Boa tarde a todos. O meu nome é Diogo Ribeiro e trabalho no Departamento de Genética Humana do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Sou também aluno de doutoramento do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto. A minha paixão pessoal é fazer caminhadas pela natureza. A minha paixão profissional é trabalhar na área da biologia celular e molecular. E neste Dia Internacional das Doenças Raras, eu venho apresentar o meu projeto de doutoramento, que é modelos celulares para desvendar a doença de Tay-Sachs variante B1. O meu objetivo para esta doença é fazer a reprogramação das células da pele do doente em células staminais. É também estudar o efeito de uma nova tecnologia de edição genética nestas células staminais, ou seja, corrigir a mutação que causa a doença. É também objetivo diferenciar as células staminais em células neuronais, que são o tipo de células mais afetadas por esta doença. Concluindo, vou reprogramar células da pele do doente em células staminais e diferenciar em células neuronais, as células-alvo da doença de Tay-Sachs variante B1. O meu trabalho é importante para fornecer modelos celulares que realmente imitem os doentes de Tay-Sachs variante B1 e ajudar os médicos a esclarecer a fisiopatologia e ou testar a resposta do doente às novas abordagens terapêuticas. O meu trabalho é importante também
que com estes modelos de células neuronais podemos estudar os danos nessas células, mas a partir de células da pele, sem um procedimento invasivo. Muito obrigado a todos. Olá, eu sou o Zé. E eu sou a Inês. Nós somos os pais da Margarida. A Margarida é uma menina que tem uma paixão pelas pessoas, adora gente e adora brincar com crianças e com objetos. Está sempre feliz. A Margarida tem uma doença rara que se chama Tay-Sachs. É uma doença neurodegenerativa, progressiva e até agora sem cura. É uma doença que vai limitando a sua capacidade de refletir, a sua capacidade de se mexer e neste momento a sua capacidade de andar. A doença trouxe à Margarida uma felicidade constante, um sorriso toda a hora do dia, como vocês podem ver. A doença tirou os aspectos negativos, as emoções negativas da Margarida. A Margarida está sempre com esta excitação e a vida dela é sempre feliz. Essa foi uma das razões que fez com que o nosso dia-a-dia continue a ser feliz e continue a ser positivo. Neste momento, a Margarida é a grande fonte de inspiração para a nossa família, para que todos os dias tenhamos sempre um espírito positivo. Obrigada. Muito obrigado à doutora Olga e ao Diogo pela magnífica apresentação e por este momento ternurento que tivemos com a Margarida aqui no final. E sem mais demoras, passo à apresentação da nossa próxima palestrante, que é a doutora Francisca Coutinho. A doutora Francisca Coutinho é investigadora auxiliar do Departamento de Genética Humana do INSA, no Porto, trabalha no grupo de investigação das doenças lisosomais de sobrecarga e tem-se dedicado na sua carreira não só ao estudo das bases moleculares das doenças lisosomais de sobrecarga, assim, de uma maneira mais lata, mas particularmente nos últimos anos ao desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas para as mucopolissacaridoses. E ela hoje vai-nos apresentar um trabalho que tem um nome que é um doce e que, entre outras coisas, acaba por nos transmitir uma ideia daquilo que todos nós que fazemos investigação cada vez queremos mais, que é uma forte interligação entre aquilo que é a comunidade científica e a sociedade. Francisca, por favor. Boa tarde a todos. Eu trabalho aqui no Instituto Ricardo Jorge, mais precisamente no grupo de investigação em doenças lisossomais de sobrecarga da doutora Sandra Alves. E hoje venho contar-vos realmente uma história bastante rara. Para isso, queria começar precisamente por vos mostrar a definição de raro, apenas para lembrar que raro não é só aquilo que não é abundante ou que não é frequente. Essa é a ideia em que nós pensamos sempre, mas de facto, raro também é aquilo que é invulgar, que é extraordinário, ou mesmo alguma coisa um pouco excêntrica ou extravagante. E a verdade é que nesta história vão certamente encontrar todas essas componentes. Começamos logo por estar a estudar uma doença rara. É a doença de Sanfilippo. Ela pertence ao grupo das mucopolissacaridoses e, como todas elas, é uma doença crónica e progressiva. No caso particular de Sanfilippo, ela é marcadamente neurodegenerativa e esta prevalência da neurodegeneração relativamente a qualquer outro sintoma torna bastante invulgar. E é também um fator que contribui para a dificuldade em arranjar um tratamento para esta doença, que até ao momento ainda não tem terapia específica. Nós temos pensado bastante acerca desta questão ao longo dos últimos anos. Ela levanta muitos problemas, realmente, arranjar um tratamento para Sanfilippo, mas nós também temos tido algumas ideias e estamos a tentar pô-las em prática em laboratório e avaliar se elas são ou não execuíveis e se terão algum potencial terapêutico. Normalmente o que nós fazemos é seguir uma abordagem quase clássica,
que é usar biópsias de pele de doentes para estabelecer culturas celulares nas quais depois testamos os compostos terapêuticos que estamos a desenvolver. Isto é mais ou menos o que todas as equipas fazem, e temos resultados até bastante promissores em alguns compostos. Mas a verdade é que se estamos a falar de uma doença neurológica, se calhar o que era mesmo interessante ou o que era mesmo adequado era podermos estudar células de cérebro, os neurónios, não é? Mas não podemos propriamente fazer uma biópsia de cérebro e repetir tudo o que eu estava a dizer. Portanto, isto levanta aqui um problema e leva-nos a pensar na necessidade de termos um modelo de estudo melhor, vamos dizer assim, a nível celular. E talvez por isso, para tentar arranjar uma solução para este problema, nós fomos para uma abordagem, se calhar um bocadinho excêntrica ou extravagante, como eu falava no início, mas que nos parece bastante promissora, e agora vou apresentar-vos um bocadinho do que estamos a fazer com a ajuda da tal fada dos dentes, que foi, no fundo, a nossa ajudante e a nossa mais-valia para este projeto. O que nós estamos a pedir à fada dos dentes é que ela recolha dentes de leite de crianças com São Filipe. Eu digo crianças porque eu não chamei a atenção no início, mas a doença é uma doença pediátrica, basicamente. E, portanto, a fada dos dentes pede os dentes de leite aos meninos de São Filipe quando eles caem, manda-nos para o laboratório e nós usamos esses dentes para retirar células estaminais que estão no seu interior e depois vamos reprogramá-las até as tornarem neurónios. E vai ser nesses neurónios que vamos fazer os nossos testes terapêuticos em laboratório. Isto pareceu-nos execuível no nosso laboratório, agora era preciso saber por onde é que íamos começar. E começámos por escrever um apelo, basicamente. Começámos por pedir voluntários e esse apelo foi partilhado num blog de divulgação para a Ciência Clara. E basicamente o que nós pedíamos era famílias portuguesas que tivessem crianças em idade de perder os dentinhos de leite, crianças saudáveis, que nos cedessem um dente para que pudéssemos testar toda esta abordagem, ver como é que funcionava e pôr tudo a rolar, vamos dizer assim, no laboratório, para depois começarmos a pedir voluntários São Filipe e nessa altura já estar tudo a funcionar. A verdade é que este apelo teve uma resposta realmente extraordinária. Em pouquíssimas semanas ele foi partilhado imensas vezes em todas as redes sociais, ele foi citado por colunistas de uma série de jornais de referência no país e desde outubro, que foi a altura em que ele foi publicado, o nosso e-mail está cheio de ofertas de dentes, de e-mails com questões, com ideias, enfim. Tem sido uma resposta realmente extraordinária e nós sentimos que ela tem mesmo aqui o toque de magia da nossa fada dos dentes. Agora, só para vos mostrar um bocadinho no laboratório como é que isto funciona. Nós preparamos um kit, que é o chamado kit de recolha dos dentes. É um frasquinho com um líquido onde depois que o dente cai a família o coloca. Mandam-nos de volta para o laboratório. Nós partimos o dente à martelada, basicamente, e depois, após uma série de tratamentos, conseguimos estabelecer a tal cultura de células estaminais. Elas estão aqui ao fim de uma semana, mais ou menos, quase não se vêem. Têm ali meia dúzia de células no interior daquela rodinha amarela que a fada está a apontar, mas uma semana e meia mais tarde elas já estão aqui a crescer bastante bem e aqui passado um mês veem que já ocupam o campo de visão inteiro no microscópio. Portanto, para já está tudo a funcionar muito bem. Nesta fase nós podemos congelar as células e agora o próximo passo será descongelá-las e fazer a tal reprogramação em culturas neuronais. Isto é feito com uma série de meios próprios em laboratório e é o próximo passo que vamos testar. Agora, esta história não está terminada, por isso é que eu vos deixo aqui esta fadinha com a perspectiva de futuro e com um ar muito sorridente, porque o nosso objetivo agora é fazer tudo isto novamente em dentinhos de crianças com São Filipe e dessa maneira dar um pequeno passo para contribuir que o futuro destas crianças possa vir a ser mais risonho, realmente. Agora, só para acabar, deixo-vos um último apelo,
deixo-vos o meu mail, o mail da Sandra, porque se forem ou familiares de doentes ou conhecerem alguma criança com São Filipe, ou mesmo com outra mucopolissacaridose que queira participar neste estudo, por favor escrevam-nos, contactem-nos. Nós estamos sempre disponíveis para responder a qualquer questão e faremos todo o gosto em ouvir-vos e incluir-vos no nosso estudo. E como hoje é um dia especial para a comunidade das raras, eu aproveito para deixar aqui, assim, em primeira mão, uma pequena graça, que é a nossa página de Instagram, porque se quiserem, no fundo, seguir um bocadinho do dia-a-dia no laboratório, ver uma foto ou outra, como é que as células crescem, como é que isto tudo se processa, podem ir espreitando e vão acompanhando o trabalho desta nossa fada ajudante. Claro que não posso deixar de terminar sem agradecer a imensa gente, não está aqui toda a gente que eu gostaria, mas não posso deixar de agradecer ao grupo de investigação em que estou a trabalhar, em particular à Sandra e também aqui à Inês, que é a colega que me tem estado a ajudar a estabelecer as linhas celulares. Em termos de divulgação, eu estou a pôr aqui a Cristina Nobre Soares porque foi a pessoa que divulgou pela primeira vez o apelo que escrevemos na Estrada para Damasco, mas na pessoa dela, no fundo, ponho toda a gente que partilhou este texto, que divulgou, que escreveu sobre ele, enfim. Muito obrigada a todos. Muitíssimo obrigada aos nossos voluntários e agora 2 agradecimentos especiais à Raquel Marques, da Fundação São Filipe Portugal, que nos tem acompanhado ao longo de todos estes anos, ajudou imenso na divulgação, tem-nos ajudado também na procura de financiamento ao longo dos anos e vão ter a oportunidade de ouvir já a seguir num vídeo muito inspirador. E um último agradecimento também muito especial a uma empresa portuguesa que é a Little Drops of Water, que alinhou connosco numa ideia maluca logo no início deste projeto e nos tem permitido agradecer a todas as crianças que nos têm mandado os seus dentinhos, enviando-lhes depois uma destas peças de cerâmica que são as fadas dos dentes, um certificado de participação e no fundo agradecer àqueles que nos têm ajudado também. E agora deixo-vos o vídeo da Associação São Filipe Portugal e agradeço-vos também pela atenção e muito obrigada e continuação de um dia feliz. O meu nome é Raquel Marques, sou Presidente da Associação São Filipe Portugal. Quero agradecer aos organizadores deste evento, em particular à Comissão Instaladora da nova Organização de Associações de Doenças Raras, raras.pt, e também ao INSA, por todos os anos marcar na sua agenda o Dia das Doenças Raras. Venho apresentar-vos a nossa associação e também aquilo que nos inspira. Quero um dia poder escrever o teu livro feito das nossas histórias e na letra de uma canção partilhar nossas memórias. E se um dia eu mudar o olhar de quem te vê, não és só doença rara, mas o mais belo dos seres. Não importa se é estranha, barulhenta ou teimosa, é a diferença que te define. Alma em verso, corpo em prosa. Quero um dia poder gritar para o mundo inteiro, assim saber és a melhor de todas que algum dia podia ter. E se um dia eu te for estranha, o medo de ser eu já perdi, serás sempre a Joana, eu não vou desistir de ti.
estranha, barulhenta ou teimosa, é a diferença que te define. Alma em verso, corpo em prosa. Não importa se é estranha, barulhenta ou teimosa, é a diferença que te define. Alma em verso, corpo em prosa. Muito obrigada à Francisca e ao testemunho da Associação São Filipe. Eu vou agora apresentar a nossa próxima palestrante, a doutora Dora Rolo, que é investigadora no Departamento de Genética Humana do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, de Lisboa, e que está no grupo de investigação de toxicologia genética das doutoras Maria João Silva e Henriqueta Louro. A sua atividade de investigação iniciou-se na epidemiologia molecular de bactérias patogénicas e, mais recentemente, dedica-se à avaliação do risco associado à ingestão de nanopartículas de dióxido de titânio. É também a presidente da Associação Entre Olhares, focada em projetos educativos entre ciência e arte, e a quem devemos a interpretação em língua gestual de que estamos a usufruir neste evento. E o nosso muito obrigada à Dora por isso. E a doutora Dora vem falar-nos de Shine, doenças raras brilhantes. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço o convite e a oportunidade de participar num dia importante como hoje, em que colocamos a nossa atenção no universo das doenças raras. Um universo complexo que apresenta muitíssimos desafios não só para os doentes e as respectivas famílias ou cuidadores, mas também para a sociedade em geral. Não é um universo paralelo ou distante, mas sim uma parte estrutural da nossa realidade. Todos os que convivemos e temos contacto, seja como pacientes, familiares, colegas, terapeutas, investigadores ou apenas como vizinhos no mesmo prédio, aprendemos a lidar e viver de uma outra forma com as dificuldades, frustrações ou barreiras. Uma doença rara não é uma fase, não se esconde. As doenças formam parte de nós, representam geneticamente o nosso processo de evolução, socialmente a nossa capacidade de lidar e aprender com a diversidade, uma oportunidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas e aprender sobre esse cosmos que é a genética humana. Passo agora a apresentar o projeto SHINE, Science, Health, Innovation, New Artists and Education. O SHINE é um projeto transversal da Convocatória Europeia Science, Sweden for Society, que incide em atuações multidisciplinares de literacia em saúde, articulando investigadores da área da ciência e da educação, museus de ciência, artistas e entidades de ação local para desenhar, desenvolver e implementar atividades pedagógicas em formatos formais, não formais e informais. Trata-se de um projeto liderado pelo IS Global em Barcelona, entidade de investigação onde trabalhei durante 5 anos, e o nosso Departamento de Genética Humana do INSA colabora liderando a unidade de investigação e a coordenação científica do projeto. Trata-se de um consórcio de 7 instituições de 5 países, Portugal, Espanha, Holanda, Itália e Bulgária. A nível nacional, além do INSA, participa também a Ciência Viva, sendo que a ação direta nas comunidades locais será assegurada por diferentes associações sem fins lucrativos ou ONGs, como por exemplo o Conselho Nacional para os Refugiados. Um dos âmbitos de ação das atividades de promoção de literacia em saúde visa justamente a aproximação dos diferentes atores sociais e profissionais à realidade complexa das doenças raras. Uma das questões diferenciadoras do nosso projeto é que a visão sobre esta realidade seja liderada e protagonizada pelos investigadores e pela sua necessidade de saber comunicar de uma forma mais próxima com a sociedade. Tal como vimos nas apresentações de hoje, no primeiro bloco, de uma forma muito global existe toda uma estrutura de regulação relativamente a decisores políticos que ativam os mecanismos associados às infraestruturas, aos apoios económicos e sociais, não só no apoio direto às famílias, mas também no investimento à investigação, e tal como vimos anteriormente na criação de redes nacionais. Neste esquema, podemos encontrar diferentes intervenientes mais ou menos diretos com os doentes e com a doença rara,
A investigação que permite não só através dos diagnósticos, mas como novos estudos genéticos e possibilidades terapêuticas. Os cuidados de saúde primários são obviamente essenciais, mas gostaria de destacar o papel das instituições de apoio, como associações locais, por exemplo, que têm um papel extremamente importante, não só no apoio ao doente, mas também às famílias. Temos aqui também representado um esquema que gostaria de salientar o papel da comunidade e dos cuidadores. Para esta apresentação, pedimos a colaboração de depoimentos diretos de famílias que contribuíram com vídeos caseiros, contando com a colaboração de vários elementos da família para conseguirem realizar esta atividade e no momento de confinamento. Desde já o nosso agradecimento. Chamo assim a vossa atenção para este depoimento da cuidadora Ana Elizabeth Pires. Olá, eu sou Ana Elizabeth e sou mãe de um menino de 8 anos que tem uma doença rara, a neurofibromatose tipo 1. E no caso das neurofibromatoses, estas doenças raras afetam o sistema nervoso e têm um impacto muito grande na vida do doente e das suas famílias. Sou também investigadora e docente universitária e, portanto, sinto muita pressão para conciliar a minha vida familiar, a minha vida profissional e também assumi a direção da Associação Portuguesa de Neurofibromatose em 2018 e, portanto, sinto realmente bastante dificuldade em conciliar todas estas atividades. O tempo é um fator muito importante para as famílias que têm doenças raras. Falta-nos o tempo para ter calma, para cuidar. Também, mais uma vez, o tempo porque precisamos de um desenvolvimento acelerado de terapias genéticas para ultrapassar estas doenças tão graves, ou o desenvolvimento de terapias mais eficazes para controlar o crescimento dos tumores que aparecem no sistema nervoso. Também muito importante no caso da nossa vida associativa é a urgência que temos em desenvolver sinergias e trabalhar em rede com outras associações, com outras entidades, com outras pessoas. Fica aqui o meu testemunho. Embora pareça o slide final, e não é, gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais primeiro à equipa Shine do INSA e de seguida à colaboração da APP-ACDM de Castelo Branco, nomeadamente à Filomena Vitório, em especial à Mónica, terapeuta ocupacional da mesma instituição e que foi incansável no contacto com os testemunhos das crianças que vamos ver de seguida. Também agradecemos o contributo da Associação Bengala Mágica e cujo vídeo nos enviaram, mas que por limitações de tempo não nos é possível apresentar neste momento. Como o projeto Shine ainda não tem página oficial, todos os vídeos que nos foram enviados vão estar visualizáveis através da Associação Entre Olhares, cujo contacto apresenta ao fundo. E estas são as nossas estrelas. Espero que gostem. Como é que te chamas? Gonçalo. E gostas de fazer o quê? Gosto de comer mais. Mais. Gosto de mexer no telemóvel. Mais. E também gosto de falar telemóvel. O que é que gostas mais de fazer? Gosto de mexer no tablet. Nos meus cremes. E também de aranhar do meu coração. Olá, nós somos a família do Vicente. A minha paixão é passear, brincar com os meus irmãos, comer e ouvir música. Não é, Vicente? Sim.
a doença trouxe-nos uma maior necessidade. Nosso dia a dia com muito trabalho, com pequenas conquistas quase diárias. É um trabalho árduo, mas uma vida feliz. A tua vida é com limitações, mas és um menino muito... E? És feliz? Olha, agora dizes com a mãe. Somos raros. Somos muitos. Somos fortes. E estamos orgulhosos. Beijinhos. Somos raros, somos fortes. Doutora Dora, muitíssimo obrigado pela sua apresentação e pelos testemunhos que nos trouxe. Inquestionavelmente os nossos raros brilham, mas permita-me acrescentar que acho que não são só eles, acho que todos os familiares e cuidadores também brilham e muito. E sem me alongar mais e sem perder muito mais tempo, vou apresentar o nosso próximo palestrante, Dr. Joaquim Brites. Ele é membro da direção da Associação Portuguesa de Neuromusculares há 22 anos, sendo o presidente da mesma desde 2012, sendo também o presidente da Assembleia Geral da Aliança Portuguesa de Associações de Doenças Raras desde a mesma data. É representante dos doentes neuromusculares portugueses em vários organismos europeus e membro da Comissão Instaladora da nova Organização Representativa das Associações de Doenças Raras, e vem-nos apresentar hoje o projeto MAVI, Movimento de Apoio à Vida Independente. Dr. Joaquim Brites, por favor. Boa tarde. Peço por agradecer à organização o convite que dirigiu à Associação Portuguesa de Neuromusculares para vos apresentar aquilo que hoje se chama Movimento de Apoio à Vida Independente e que começou por um projeto simples, imaginado com patrocínio da Direção-Geral de Saúde e que, naturalmente, se tem estado a desenvolver ao longo dos últimos anos. A comunidade dos doentes neuromusculares, sendo uma comunidade de doentes raros, faz aqui apelo a que este projeto possa ser também divulgado e implementado a todos os doentes raros do mundo, e, sobretudo aqueles que são mais dependentes. A vida independente nas doenças raras é efetivamente uma realidade hoje, ou mais independente, e vamos falar nos próximos minutos de alguns desafios e das potencialidades que este projeto levantou. Os números e os exemplos que vou aqui demonstrar baseiam-se obviamente na nossa experiência com doenças neuromusculares, mas hoje é alargado um pouco a vários tipos de deficiência, com vários tipos de centros de apoio à vida independente espalhados pelo país, que fazem também um trabalho fantástico. Uma das palavras que nós tentámos abolir digamos, do nosso léxico era a desinstitucionalização. Pretendíamos com isto demonstrar que não havia condições nas estruturas residenciais e nas casas de acolhimento para receberem este tipo de pessoas, que são pessoas que não gostam de estar ou que não querem estar confinadas a quatro paredes, olhar para pessoas que não conseguem
que não conseguem quase fazer nada e, portanto, quando elas se sentem úteis, isto é muito, muito frustrante. Decidimos, portanto, eleger com palavra de ordem a desinstitucionalização através de um projeto que levasse as pessoas mais dependentes a poderem ter uma vida bastante mais solta, mais apoiada e que conduzisse à sua vida no meio, no seu habitat natural, no seio da sua família, mas com apoios concretos, treinados e muito importantes para a sua vida. Portanto, isto começou em 2000, o projeto em si começou em 2010, embora tenha sido começado um pouco antes, através de um estudo que deu origem àquilo que nós conhecemos hoje como Movimento de Apoio à Vida Independente, regulamentado pelo Decreto-Lei 129 de 2017 e que está no terreno hoje como um projeto piloto e que estamos a trabalhar para isso, que continue com uma legislação adequada e que traga naturalmente à luz do dia as conclusões que se foram tirando, quer dos projetos experimentais que nós desenvolvemos e quer do projeto piloto que está agora a decorrer. Portanto, os factos que nós tínhamos à partida para este projeto eram aqueles que já eram conhecidos. Sabíamos que as pessoas com limitações de autonomia tinham uma necessidade absoluta de um acompanhamento constante, não seria novidade para ninguém, que esse acompanhamento também não podia ficar exclusivamente a cargo dos familiares ou dos cuidadores habituais, e aqui entenda-se que os cuidadores habituais eram essencialmente a família e são ainda hoje, que havia uma sobrecarga física e emocional desses mesmos cuidadores e que precisavam naturalmente de algum tempo para aliviar o seu cansaço, para tirarem umas férias, para fazerem alguns momentos de lazer que também precisavam e que precisam, e fazer, digamos que um intervalo, para usar um termo mais corrente. Também sabíamos que havia respostas sociais muito desajustadas à realidade, elas também não eram procuradas, e sabíamos ainda que não havia a figura do assistente pessoal enquanto um profissional devidamente credenciado, formado, treinado e reconhecido oficialmente. As evidências que suportaram este nosso projeto, que apresentámos à Direção-Geral de Saúde em 2011 e que foi comparticipado por um financiamento que eles na altura nos deram, basearam-se evidentemente em factos que tivemos que estudar e que tivemos de ir ao mercado. Em 2006 e 2007 fizemos um estudo a que chamámos a deficiência no acompanhamento dos doentes neuromusculares, da expressão dos doentes e das famílias à construção de respostas. Este estudo deu origem a um livro que publicámos e que ainda hoje tem situações que se passam no cotidiano da atualidade. E partimos, depois destas conclusões e depois desse projeto estar mais ou menos imaginado, partimos para uma primeira experiência que haveria de suportar toda a instrução do projeto que apresentámos à Direção-Geral de Saúde, e em 2008 partimos para a primeira experiência real de vida independente, a que chamámos Vida In, e que decorreu no Inatel Santa Maria da Feira entre os dias 25, 26 e 27 de abril de 2008. Participaram nesta primeira iniciativa 8 jovens que durante este fim de semana estiveram entregues exclusivamente a voluntários, candidatos a assistentes pessoais, que foram treinados, que foram formados para o início da vida de um assistente pessoal. Repetimos essa segunda experiência em 2009, desta vez num formato um pouco mais alargado e também um pouco mais longe. Decidimos apostar na Pousada da Juventude de Viana do Castelo e alargámos um pouco mais os dias e um pouco mais também os participantes. Aqui participaram já 10 jovens que viveram esta experiência fantástica de poderem estar estes 5 dias sem a retaguarda familiar e experimentarem também o que é estar em 5 dias sem estarem a trabalhar sempre ao lado do pai, ao lado da mãe, ao lado dos cuidadores familiares habituais. Claro que encontramos alguns constrangimentos no desenvolvimento destas experiências, encontramos alguns constrangimentos. Desde logo, encontramos uma dificuldade na atribuição de número de horas ao serviço de assistente pessoal quando implementámos o projeto. Encontramos também alguma dificuldade no recrutamento de assistentes pessoais pela falta que existe deles no mercado e também da sua formação. Encontramos, sobretudo,
algumas dificuldades também de sobrecarga física no exercício desse serviço de assistência pessoal, uma vez que não havia, na altura, muitos produtos de apoio, não havia gruas de transferências, não havia algumas ferramentas que tivemos que também pensar em introduzir no projeto e na ligação às famílias. Claro que havia uma definição muito ténue entre os limites de um assistente pessoal e de um empregado doméstico. Chegámos a ter algumas reclamações de um assistente pessoal que ia fazer o serviço de assistência pessoal ao beneficiário e que, quando chegava lá, acabava por ter que lavar o chão, limpar a louça, lavar a roupa, passar a ferro. E, portanto, houve ali a necessidade também de clarificar um pouco as tarefas. E havia também uma dificuldade em nós substituirmos os assistentes pessoais quando eles próprios também estavam cansados ou por qualquer razão de saúde tinham que ser substituídos. Por fim, tínhamos também alguma dificuldade em gerir os conflitos entre o trabalho, que era muito solitário, e o próprio beneficiário. Havia ali, de vez em quando, alguns conflitos que não eram fáceis de gerir, até porque alguns deles eram conhecidos e, portanto, havia, nesse aspecto, alguma dificuldade de comunicação. O constrangimento que nós também encontramos era que, neste nosso projeto, o beneficiário tinha uma comparticipação sua para poder beneficiar do serviço. Apesar desses constrangimentos, nós, antes deste projeto do MAVI, que está agora instituído pelo Decreto 129, entre 2011 e 2018, prestámos serviço de assistência pessoal durante 71.886 horas, portanto, que é um número muito expressivo e que nos serviu para beneficiarmos de todas essas experiências. Em 2019, já com a implementação do movimento de apoio à vida independente, criámos 2 serviços paralelos, porque havia muitos beneficiários que não abdicaram, não quiseram abdicar do serviço da assistência pessoal que a APN lhes facultava e, portanto, continuaram. Outros foram se inscrevendo no nosso Centro de Apoio à Vida Independente e pelo MAVI, oficialmente, sem com participação do beneficiário, prestámos 17.436 horas de assistência pessoal. Prestámos ainda dentro do nosso projeto 674 horas, o que em 2021 provavelmente já não vamos prestar este número de horas, porque vamos incluí-los todos dentro do movimento de apoio à vida independente oficial. Ainda assim, pelo MAVI, beneficiaram de 22.820 horas de assistência pessoal, cerca de 50 beneficiários atualmente, com cerca de 55 assistentes pessoais que estão no terreno a ajudar estas pessoas. Isto levou-nos a concluir que havia imensas potencialidades no projeto e que era possível minorar a dependência destes doentes, sendo eles raros, hoje todos eles, todas as pessoas que tenham algum tipo de incapacidade, é possível minorar a sua dependência. Também é possível aumentar a sua autoestima. Este projeto veio mostrar que se eles tiverem um apoio, obviamente a sua autoestima sobe, se tiverem ajuda para ir passear ao supermercado, ao shopping, sei lá, à farmácia, ir ao cabeleireiro, qualquer atividade que eles queiram desenvolver para que precisam, obviamente, de apoio, a sua autoestima naturalmente sobe e leva-os também a fazer coisas que até aqui não iam fazer. Sabíamos que o grau da independência também depende, obviamente, sabemos hoje que o grau de independência depende muito de cada dependência, ou seja, quanto mais dependente for a pessoa, menor a independência terá, mas apesar de tudo vai ter a possibilidade de experimentar essa independência através deste movimento. É claro que o projeto veio demonstrar que justifica-se plenamente o reconhecimento oficial da profissão do assistente pessoal. Isso é, aliás, uma das nossas bandeiras atualmente. Temos um projeto de certificação de assistentes pessoais e um projeto de formação contínua que esperamos nos vai permitir chegar à conclusão de que a formação é importante e é determinante para o reconhecimento oficial dessa figura de profissional.
E, portanto, que a vida independente pode acontecer em qualquer ponto do país, por qualquer assistente pessoal, por qualquer grupo, enfim, a forma como isso se vai desenrolar, ainda estamos a tentar estudar e estamos naturalmente a participar também nessa discussão através da aplicação de algumas experiências que vamos tendo. E achamos que o conceito deve ser alargado a qualquer pessoa em situação de dependência, seja de que tipo de dependência for, obviamente que também incluindo aqui os doentes raros. Isso, por fim, gostaria de vos dizer algumas ações que foram determinantes no antes. Para que nós chegássemos à conclusão do que temos hoje, foi necessário identificar bem as necessidades, esquematizá-las como deve ser. Tivemos também uma necessidade de fazer uma experiência em ambiente real, por isso desenvolvemos aquelas experiências de que falei há pouco. Foi necessário também avaliar e demonstrar esses resultados como sendo conclusões de que os doentes ou estas pessoas raras, estas pessoas com alguma dependência e os benefícios que eles iam tirar destas experiências. E, obviamente, que isso veio trazer também, por fim, um contributo importante e determinante para a legislação que temos atualmente. Para o futuro, claro que queremos que toda esta legislação e toda esta experiência sirva para que tenhamos o conhecimento com uma base real. Queremos, sobretudo, também que os dados que recolhermos durante este período, quer do projeto piloto do Decreto 129, quer também de todas as experiências e todos os números e todos os dados que nós trouxemos para a discussão sejam incontestáveis, são factos, não vale a pena contestá-los, e que isso permite desenvolver uma legislação para o futuro e que a ação social seja encarada também um pouco com base no apoio humano e que não seja apenas encarada como um apoio social como ela é hoje. Também tem que haver aqui algum desenvolvimento nessa teoria da ação social. E, sobretudo, para o futuro, aquilo que nós precisamos mais, nós e até pelo envelhecimento das pessoas, precisamos muito de que sejam formados e profissionalizados os cuidadores e também, e sobretudo, os assistentes pessoais. E pronto, estarei à vossa disposição para qualquer outra questão que queiram colocar-me. Agradeço a vossa atenção e ficam os contactos. Qualquer informação necessária estaremos ao dispor. Muito obrigado. Dr. Joaquim Brites, muitíssimo obrigado pela sua magnífica apresentação e deixe-me dar-lhes parabéns pelo projeto em si. Queria também agradecer aos restantes palestrantes deste bloco pelas magníficas apresentações, estando certo que elas são apenas um exemplo de excelentes projetos que desenvolvemos em Portugal em prol das doenças raras, sejam eles de investigação ou de outra índole. Infelizmente, por questões de tempo e porque já estamos um pouco atrasados, não nos será possível abrir este bloco a perguntas. No entanto, eu desafio todos os assistentes a que as coloquem no bate-papo, que os nossos palestrantes tentarão ainda responder, ou então que as enviem por e-mail para comunicação@insa.min-saúde.pt e elas serão depois dirigidas a cada um dos palestrantes e seguramente respondidas. Portanto, sem mais, dou por terminado este bloco e penso que passaremos a palavra à doutora Maria de Belém Roseira, que não precisará de muitas apresentações, tendo em conta tudo aquilo que tem feito pelas doenças raras ao longo destes anos. Muito obrigada, sou doutora Hugo Rocha e eu sigo-me imediatamente à sua moderação e à moderação da doutora Marta Jacinto, com o último painel desta tarde, subordinado ao tema Somos Fortes e Estamos Orgulhosos. Está prevista neste painel a intervenção do Dr. Paulo Gonçalves. O Dr. Paulo Gonçalves é professor de pesos, tecnologia e transformação de organizações. E
pro bono, e há alguém. Doutora Maria de Belém, peço-lhe que ligue novamente o microfone, que eu tive que desligar todos os participantes porque não conseguia detectar quem é que estava a produzir todo aquele ruído. Mas eu tenho áudio, não me está a ouvir? Marta? Agora sim. Pronto. Eu, quando clicava, aparecia desativo meu áudio, portanto é porque está ativo. Ora bem, estava a dizer, o Dr. Paulo Gonçalves tem a sua atividade profissional e é regime pro bono, é vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla e membro da comissão organizadora da Associação ou da União das Associações de Doenças Raras. E para além disso ele transmite-me que é um sonhador que gosta de produzir resultados. E como é o sonho que manda a vida, eu passo-lhe desde já a palavra para a sua intervenção, cumprimentando e dizendo que será um gosto para todos nós ouvi-lo. Muito obrigado à doutora Maria de Belém Roseira. Para nós é que é sempre uma honra poder contar consigo. O trabalho que tem feito ao longo destes anos todos, para mim continua a ser a Ministra da Saúde, portanto já sabe disso. E portanto vou dar início então àquilo que havia para dizer. Sou a Joana, tenho 22 anos, tenho mucopólise caritosa, tipo, que a doença causa algumas coisas más, como por exemplo, deixei de andar, tive que fazer várias cirurgias e deixei de ser autónomo e por isso agora preciso de ajuda, mas também trouxe algumas coisas boas, como por exemplo, novas pessoas, novos desafios e novos sonhos para realizar. E Queria que passassem ao slide seguinte, por favor. Sou a Joana, tenho 22 anos, É o slide seguinte, se faz favor. É exatamente este. Boa tarde a todos. A minha apresentação foi alterada ontem à noite. O dia 29 é-nos particularmente próximo devido ao 29 de fevereiro ser um dia raro. Esta semana, a Joana, que acabamos de ver e ouvir, deixou-nos. Eu decidi alterar a minha intervenção para vos pedir 29 segundos em homenagem à Joana. Vos pedir então o vosso silêncio por 29 segundos. Obrigado. Pedi então que passassem ao slide seguinte. Eu estou aqui em nome de mais de 2 dezenas de organizações, não estou aqui em meu nome. O que eu vou tentar transmitir não é a minha opinião, mas um resumo de muitas opiniões, muitas pessoas essas afetadas por doença rara. Obrigado por entenderem que só fazendo parte da equipa, a equipa melhora e os resultados também. Slide seguinte, por favor. Eu creio que já todos ouvimos falar, e se não ouviram falar, vou tentar explicar esta coisa do doente no centro. É um pouco para falar disso que me pediram para ser porta-voz. Tentarei expor de forma sucinta o porquê da necessidade da RD Portugal e da pessoa com doença rara no centro.
qual é a estratégia, como é que queremos desenvolver, o que é que necessitamos para fazer esse caminho e que resultados pretendemos. Próximo slide, por favor. Pessoalmente, em vez da palavra doente, eu prefiro a palavra paciente. A palavra paciente tem dois sentidos, paciente e paciente. Porque nós, por vezes, precisamos ser muito pacientes para sermos pacientes. A estruturação do modelo de saúde está centrado, hoje em dia em Portugal, na instituição de saúde, no profissional, no clínico, no investigador, no grupo de profissionais. As doenças raras só exponenciam essa situação, por serem em menor número, ainda mais espartilhados. A doença rara está adstrita, normalmente, a uma unidade de saúde ou um centro de referência, quando isso acontece. A pergunta que se impõe é quem é que pertencem esses dados? À unidade de saúde, ao médico, ao investigador? A pergunta seguinte é que relação é que existe entre a pessoa e os seus dados? E que relação com os outros profissionais, outras unidades de saúde, outros investigadores? Qual é essa relação? E se a pessoa mudar de residência e se quiser uma segunda opinião, qual é que é a voz do paciente ou do seu representante? Porque é que nós achamos que o paciente raro deve estar no centro? Verdadeiramente no centro. Porque existem vários organismos que querem colaborar e apoiar uma entidade que legitimamente pretende representar as associações com doenças raras. Ou com doentes raros. E, por inerência, esses pacientes. Porque há vontade de fazerem mais investigação integrada no contexto europeu e global, e não apenas aqui no Burgo, porque há necessidade de apoiar estruturas já dissiparcas de recursos de forma mais eficiente e dar voz a tantos que não raras vezes são lembrados apenas no último dia de fevereiro, e porque há necessidade de mapear a pessoa psico-socioeconomicamente e no contexto familiar. Como disse no início, só se consegue melhorar aquilo que se conhece. Próximo slide, por favor. Qual é então a estratégia e como é que a queremos desenvolver? Em primeiro lugar, posicionando o paciente no centro e os stakeholders, ou seja, todas as entidades interessadas à sua volta. Para isso, nós precisamos de um Registro Nacional da Pessoa com Doença Rara, devidamente integrado no SNS e gerido pela entidade de supervisão tecnológica do Ministério da Saúde, articulado com os serviços, com os cuidados primários e especializados. Nós precisamos de um plano de ação e capacitação estruturado, devidamente articulado com as entidades credenciadas, com legitimidade ou consentida pela pessoa com doença rara ou pelos seus representantes, articulado com os centros de referência e em âmbito nacional. Precisamos também de um modelo de colaboração e parceria com as entidades de investigação devidamente acreditadas e a pessoa com doença rara devidamente capacitada ou com apoio para essa capacitação. Nós precisamos de um modelo transparente de colaboração e parceria com a indústria farmacêutica, transparente com a indústria farmacêutica. Eles não são bichinhos maus. De modo a posicionar a pessoa com doença rara verdadeiramente no centro. Precisamos também da criação de meios eletrónicos de comunicação entre a pessoa e o seu cuidador e as entidades que lhes prestam serviços ou que lhes prestam cuidados com tempos de resposta razoáveis. Precisamos de um modelo de financiamento transparente, responsável e sustentável, porque senão não vamos ter dinheiro para isso, para as associações de doenças raras e, por consequência, à pessoa com doença rara. Por último, precisamos de um modelo de comunicação estruturado, interno entre as associações de doenças raras e as pessoas com doença rara e os seus familiares, e um externo para dar visibilidade das efemérides das raras ao longo do ano. Próximo slide, por favor. Então, o que necessitamos, onde é que estamos e o que é que necessitamos para seguir? Em primeiro lugar, nós estamos a ponto da formalização da estrutura dos órgãos sociais, de obter o estatuto a seguir, depois desta formalização, de obter o estatuto de IPSS, da ONGPD, da ADUS, portanto, a Associação de Doentes Utilizadores da Saúde, para podermos apoiar as associadas e, ao mesmo tempo, aqueles que ainda não têm associação hoje e que nós precisamos de os escutar, perceber quais é que são os apoios, as necessidades deles.
Nós precisamos de um modelo de financiamento, precisamos ser tratados como parceiros pelos demais stakeholders ou interessados a colocar a pessoa no centro. E não tenham dúvidas absolutamente nenhumas que nós somos os mais interessados nesta parceria, e esta tarde nós tivemos a prova da colaboração de imensas pessoas, para além dos profissionais que têm feito um trabalho absolutamente brutal, a colaboração das famílias. Nós temos esse interesse. Próximo slide, por favor. Então, que resultados é que nós queremos obter? Desde logo, o Registro Nacional da Doença Rara, já tem nome, RENADORA, e que nos permita ser reconhecido pelo Serviço Nacional de Saúde a nível nacional. Reparem, não é o cartão de doença rara, é muito mais do que isso, é um serviço integrado. Um modelo de comunicação com as entidades de cuidados articulado e que tire partido da tecnologia, que permita ao cidadão ser escutado, compreender, saber navegar nesta complexidade e simplificar o modelo. Aumento de PROMs, através da introdução de meios tecnológicos que facilite a vida de todos. Queremos obter mais investigação para Portugal, queremos mais saúde baseada em valor, mais ensaios clínicos com recolha de mais dados da vida real. No fundo, o que nós queremos é caminhar para a medicina de precisão. Próximo slide, e estou a terminar. E termino, efetivamente, com uma mensagem dirigida às pessoas afetadas por doença rara. Nós queremos escutar para responder melhor. Para que não sejamos lembrados apenas uma vez por ano, nós estamos a propor às associações e aos seus associados uma reunião recorrente todos os meses no dia de 29 de cada mês. Pode ser às 19, pode ser a uma outra hora qualquer que seja conveniente à grande maioria. Nós vamos gravar esta reunião tal como estamos a fazer esta tarde. Nós vamos gravar esta reunião permitindo acesso a quem não possa estar e poder escutar aquilo que foi discutido. Em termos de agenda, muito simples. Boas-vindas a novos membros, serão sempre bem-vindos. Notícias do que aconteceu nesse mês. Depois, outros temas propostos pelas associações e as efemérides do mês seguinte. Para quê? Para no dia 29 do mês seguinte podermos falar do que aconteceu nesse mês. Um abraço e obrigado a todos. Muito obrigada, Dr. Paulo Gonçalves, por esta apresentação tão sucinta, tão dirigida e, ao fim e ao cabo, tão esquemática naquilo que é verdadeiramente essencial. Se nós conseguirmos arrumar as ideias, vamos longe, e eu penso que a sua intervenção permite-nos isso. Mas ela começou com uma homenagem a uma doente desaparecida e a uma doente que, vendo o bate-papo, suscitou um sentimento de perda, mas ao mesmo tempo um sentimento de agradecimento por tudo aquilo que nós conseguimos aprender com ela. E eu penso que isto é extraordinariamente importante, como estas experiências são ao mesmo tempo duras e enriquecedoras, e como nós temos muito mais que nos congrega e que nos une do que a desunião que por vezes acontece e que é enfraquecedora, qualquer que seja o ângulo pelo qual nós olhamos. Está previsto ainda neste painel que sejam projetados vídeos de associações de apoio, e eu pedia que se fizesse isso, até porque nós temos que controlar os tempos. Olá, eu sou Cristina Ferreira e venho em representação da Associação Portuguesa dos Doentes de Huntington. O meu nome é Carla, sou mãe de um jovem de 23 anos com uma doença rara de nome Prader-Willi. O meu nome é Rogério Duarte, sou o pai do Guilherme Duarte, que neste momento tem 8 anos e em que no dia 17 de janeiro de 2020 foi diagnosticado a doença de Tay-Sachs. Olá, sou a Joana, tenho 36 anos e sou doente crónica com uma patologia rara que é a drepanocitose. Esta é a Laura e a Matilde,
sou portadora de Tay-Sachs e tenho 7 anos. Meu nome é Ricardo Pereira, tenho 33 anos e vivo com uma imunodeficiência primária ligada ao X. Eu sou a Inês e esta é a Margarida. A Margarida tem 8 anos, tem uma doença neurodegenerativa rara que se chama Tay-Sachs. Olá a todos, eu sou a Filipa. Aos 12 anos eu fiquei cadeirante, mas isto não me impede de fazer todas as coisas que quero. Eu sou a mãe da Leonor, ela tem 12 anos e soubemos há 2 anos que ela tem uma doença rara, gangliosidose GM1. O meu nome é Ana Carolina Moreira, tenho 35 anos e falo-vos na qualidade de membro da Associação Portuguesa de Hemocromatose. Sou a Sofia Almeida, tenho 48 anos, sou paciente com sarcoidose, doença rara, há 22 anos. Viver numa pandemia com uma doença crónica tem sido todos os dias um verdadeiro desafio. A pandemia que estamos atualmente a enfrentar veio dificultar o acesso a esse tratamento que a maioria dos doentes com imunodeficiência primária fazem. A acessibilidade e o preconceito são os maiores desafios que eu encontro no meu dia a dia. A Margarida não está a ter terapias suficientes, vai começar agora a ter 2 vezes por semana. É muito tempo, é tirar as pessoas das desfocar as pessoas daquilo que têm para fazer o dia a dia e colocá-las dentro de 4 paredes, a viver uns com os outros, a saber viver uns com os outros e a respeitar-nos mutuamente. É a falta de terapias, terapia ocupacional, terapia da fala e fisioterapia. A escola está fechada, tem sido difícil de gerir a situação em casa. A minha mulher trabalha em casa, em teletrabalho, eu também. Temos uma irmã, a Inês, com 4 anos, que também está em casa, o Guilherme em casa, e ele necessita de uma supervisão total. Tive uma situação na planta do pé, com traumatismo, com 2 nódulos e com traumatismo, na qual não tive qualquer assistência, tendo-se arrastado quase 4 meses, uma vez que não fui acompanhada e medicada de imediato. O consumo de imunoglobulina tem aumentado e daí a oferta tem sido menor que a procura. Quando nós vemos uma luz ao fundo do túnel, que é a vacina, também não concordo sim que não sejamos os primeiros. Há pessoas que nos precisam de ajudar, como os médicos, mas também somos postos para o fim. Todos os que temos doença crónica e que temos menos de 65 anos. Existe ainda uma insuficiente resposta e uma escassez de meios relativamente à telemedicina. Pude acompanhar as dificuldades que os profissionais de saúde viveram ao ter de interromper o programa de tratamentos dos seus pacientes durante o primeiro confinamento Covid-19. E, de facto, foi feito um esforço para a recuperação da lista de espera que, entretanto, se gerou. Provocou aqui uma desorganização nas rotinas, quando as rotinas são essenciais para o Guilherme. Sinto também muita falta dela estar com crianças, com os professores, com os terapeutas. O meu desejo é que tudo isto acabe logo para voltar a ver os meus amigos. Não é fácil, não é, mas tentamos sempre dar a volta da melhor forma. Em 2020, 3 meses após ter ficado fora da minha casa e longe da minha família, por 2 dos meus filhos terem Covid-19, fui recebida com este cartaz. Tenho linfangiolioma hematose pulmonar e gostava que tudo ficasse bem, também para os doentes raros. Os doentes são raros e são naturalmente preciosos. Muita saúde para todos. Felicidades. Muito bem. Penso que foi mais um momento bonito e muito intenso e rico desta tarde e gostaria muito agora de perguntar à organização, conseguimos recuperar 6 minutos do nosso tempo,
mas eu penso que talvez fosse melhor, pela intensidade da participação no bate-papo, pelo facto da gravação, ou melhor, da transmissão através do YouTube de este dia de trabalhos e a sua disponibilidade através de gravação. Pelos e-mails indicados que permitirão responder a todas aquelas dúvidas e questões que as pessoas foram registando no bate-papo, para quem gostar de usar mais o português, ou no chat, para quem gostar mais dos anglicismos, mas conseguem dizer de uma maneira mais dirigida, por vezes, aquilo que nós pretendemos. Se achassem bem, depois desta intensidade, desta tarde muito rica, passávamos já à sessão de encerramento, mas eu estou disponível para fazer aquilo que acharem bem. Doutora Marta Jacinto. Boa tarde, doutora. Doutora. Eu considero que, efetivamente, o chat ou o bate-papo tem estado ativo, tem-se conseguido responder a algumas questões. As que não conseguimos, certamente iremos responder por e-mail. Tem sido uma tarde, em termos de emoções, muito, muito rica, e eu penso que poderíamos passar já à sessão de encerramento. Concordamos, doutora Maria de Belém. Concorda, doutora Marta Jacinto? Então, muito bem. Eu ia dirigir-vos umas palavras de agradecimento, em primeiro lugar, por me terem convidado para mais uma vez estar convosco nestes momentos de encontro, que muitas vezes também são momentos de desencontro ou foram no passado. E eu começo por desejar que no futuro estes momentos sejam momentos de encontro. E porquê é que eu digo? Digo até por causa do lema deste dia. Somos muitos, somos raros, somos fortes. Eu gostaria de lhe acrescentar, estamos unidos e estamos orgulhosos. Eu penso que dos vários testemunhos, está aqui o doutor Fernando Almeida a dizer-me que está a assistir a esta sessão, e eu daqui lhe mando um grande cumprimento. O doutor Fernando Almeida, enquanto presidente do INSA, sempre disponibilizou as instalações para que as associações de doentes com doença rara se pudessem reunir e aí tratar dos seus problemas. Muitos dos investigadores do INSA estão envolvidos em muitas das investigações, das linhas de investigação que aqui foram apresentadas. Também tem uma participação e uma articulação a nível europeu e mais vasto internacionalmente, que nos permitem avançar em conhecimento, e portanto eu queria também agradecer-lhe este protagonismo benéfico que o INSA, em articulação com a Direção-Geral da Saúde e com as entidades que é necessário trazer para este palco, tem desenvolvido. Eu sou testemunha delas e há muitos e muitos anos. Queria, por isso, referir e sublinhar que concordo e necessitamos muito da união das associações que representam as várias doenças raras. E isto porque já conhecem a situação, nós não podemos aparecer junto das autoridades que têm o poder de decidir com uma agenda, se essa agenda à partida não é partilhada e não é, de certa forma, transformada em agenda essencial, o máximo denominador comum entre todas as associações. E é absolutamente inadequado que mesmo na nossa vida europeia e internacional nós apareçamos divididos
e divididos como o único país onde isso se passa, à exceção da Rússia, que tem uma dimensão bastante diferente da nossa e tem uma complexidade na sua vida interna bastante diferente da nossa. E, portanto, o meu forte apelo é que os atrasos que a pandemia determinou relativamente ao andamento deste processo sejam agora recuperados por forma a que nós apareçamos unidos. E apareçamos unidos porquê? Porque sendo mais fortes podemos ajudar melhor todos aqueles que representamos. Sendo mais fortes podemos apresentar um caderno de propostas junto das entidades que têm um poder de decisão e aparecer unidos na sua defesa, concordantes e absolutamente coerentes. O Dr. Paulo Gonçalves referiu um conjunto de aspectos que são absolutamente essenciais e que foram tratados aqui esta tarde. Por um lado, os atrasos no seguimento destas doenças que a pandemia determinou. Precisamos de os recuperar, mas precisamos de lembrar a quem vai ter que elaborar um plano para a recuperação do que deixou de ser feito por causa da pandemia, que nesse conjunto vastíssimo de pessoas também estão os doentes raros. Porque senão eles ficam esquecidos. E ficam esquecidos porque não têm uma voz unívoca. Portanto, a importância da união. Em segundo lugar, precisam, pela sua especificidade, de ter acesso àquilo que as tecnologias de informação e de comunicação hoje podem fazer relativamente ao registro de dados, ao suporte para a investigação, a modelos de inteligência analítica, seja ela a inteligência artificial, machine learning, aquilo que entenderem. Nós hoje podemos e devemos exigir que aquilo que é uma estratégia europeia de transição digital na qual a saúde tem uma enorme fatia, e quando eu digo fatia não estou a falar apenas em financiamentos, mas em termos do conjunto da estratégia definida. Num país que tem uma Secretaria de Estado para a transição digital, também com um plano estratégico para fazer com que ela aconteça. Com uma área, como é esta área da saúde, que é de enorme importância para todas as pessoas, é a primeira preocupação da maioria das pessoas e que é um instrumento vital para nós acelerarmos a literacia digital também das populações, porque nós não podemos correr o risco de estar a viver uma mudança de era em que qualquer dia só podemos comunicar com os serviços públicos tendo competências digitais e ter tantas pessoas que não as dominam. As associações das doenças raras podem também ser um instrumento ao serviço dessa literacia digital que urge e que é absolutamente indispensável. Depois também o cartão das doenças raras, da pessoa portadora de doenças raras, que lhe permite também, através das tecnologias de informação, ter as suas necessidades em saúde satisfeitas também através das tecnologias e através destas redes de comunicação que facilitam a satisfação dessas necessidades. E depois precisamos também de demonstrar, sim, é verdade, como aliás também na intervenção do Dr. Brites foi muito enfatizado e referido, os cuidadores das pessoas com doenças raras precisam de uma atenção especial e de medidas especiais. Nós determinamos o teletrabalho como se todos fôssemos iguais, com apoios como se todos fôssemos iguais, como se todas as famílias fossem iguais, como se fosse igual ter filhos adultos ou adolescentes e crianças mais pequenas, como se fosse possível para famílias em que ambos os progenitores trabalham em teletrabalho,
acudir a crianças ou a jovens com doenças raras que necessitam de uma vigilância permanente. Sim, os pais e as famílias de pessoas com doenças raras precisam de uma atenção especial e precisam de medidas especiais. E as pessoas com doenças raras precisam também que se avance de uma maneira mais determinada para a medicina da precisão. Eu ainda há pouco tempo li uma intervenção de um médico, que é também filósofo, um Jorge Strainini, que é, penso eu, catalão, de ascendência porventura italiana, em que ele diz e refere que sem o fator humano individual e único, que é a mente e a consciência humana, a medicina não tem destino nem o doente consolo. Nasceu a medicina da complexidade, mas a medicina da complexidade é esta medicina, a medicina dirigida, que avalia cada pessoa de acordo com as suas necessidades. Temos hoje todos consciência disso, temos a noção de que aquilo que aqui foi denunciado, de que há uma organização que favorece muito mais quem trabalha nas instituições de saúde do que quem necessita do trabalho que elas fazem, passa a ter um outro olhar, uma outra direção, que se faça uma mudança de perspectiva. E essa é uma luta minha muito antiga, uma luta que eu não abandonarei, uma luta pela qual eu não deixarei de me bater e uma luta que eu acho que é a única para quem está em instituições de saúde, para quem tem a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, do paciente, porque padece, do paciente porque tem que ter paciência, mas sobretudo da pessoa que busca e necessita de cuidados, de perceber aquilo de que ela precisa, compreender o seu contexto, porque o seu contexto é determinante nos resultados em saúde que venha a ter, e que seja capaz de atuar de uma maneira dirigida, personalizada, que o mesmo é dizer humanizada. Os filósofos antigos e os filósofos mais modernos teorizaram bastante sobre a importância do cuidado. A importância do cuidado é cada vez maior. Temos hoje instrumentos que nos permitirão fazer com que isso possa ser uma realidade. Não poderemos deixar de os aproveitar. E os doentes com doenças raras são, talvez, os melhores demonstradores dessa urgência, dessa indispensabilidade, dessa exigência, para que possamos, realmente, cada um de nós, cumprir o nosso papel, porque cada um de nós tem um papel para cumprir e deve cumpri-lo defendendo sempre e buscando sempre a concretização dos princípios e valores em que acredita. Muitos parabéns por esta tarde, muitas felicidades para todos aqueles que, para além de terem as suas angústias do dia a dia, conseguem ajudar e perceber bem que é indispensável ajudar todos aqueles que estão em situação semelhante. Muito obrigada aos responsáveis pelas instituições públicas que têm a sensibilidade para perceber a importância de um olhar especial para todas as pessoas que passam por estes problemas que são desafios permanentes e ingentes e, sobretudo, muitos parabéns também a quem dirige estas instituições, emprestando-lhes um rosto humano, aquele de que todas e todos nós, em situação de doença ou de receio dela, precisamos de encontrar. Foi um dia bonito, um dia cheio, e vamos à obra,
porque não basta saber aquilo que temos que fazer, é preciso concretizar. Eu espero que na próxima reunião das doenças raras, para a qual me convidem a estar convosco, que já o façam com uma associação que seja ela representante de todas as associações de doentes com doenças raras. Muito obrigada, muitas felicidades, muitos parabéns. E, portanto, eu ia concluir este dia de trabalhos, esta tarde de trabalho, dizendo que somos muitos, somos raros, somos fortes e estamos orgulhosos porque estamos unidos. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado, Belém Roseira. Muito obrigado pelas suas palavras inspiradoras. Muito obrigado a todos os participantes deste evento que partilharam connosco esta tarde, dedicado essencialmente à maioria de vós, e sem mais demoras e tentando não derrapar muito nos tempos, damos então por encerrados o nosso evento. Muito obrigado, muitas felicidades para todos.